Mais uma subscrição aqui no canal. Toda emissão grande ou importante ou muito comentada, todas a gente cobre aqui. E essa não poderia ser diferente. É a vez do HGCR11, uma emissão de mais de 453 milhões de reais, já contando com o lote adicional de um dos fundos mais antigos do nosso mercado. Ele teve seu IPO em 13 de janeiro de 2010, já são aí 11 anos e meio de mercado e realmente é um fundo que se provou ao longo do tempo, um fundo de papel. E esse vídeo está super completo, eu fiz toda uma análise do fundo, eu vou falar sobre essa análise, vou falar no final do vídeo se vale a pena ou não entrar, vou falar sobre características da emissão, números importantes e realmente o panorama geral, principalmente dos últimos 3 anos e do que a gente pode esperar de todo o portfólio de crise aí do HGCR11, um fundo que está andando ali em linha com o mercado, não gerando algo muito acima nem muito abaixo. E essa é um pouco da minha crítica sobre o fundo. Todas as últimas emissões eu fiz, né, como eu falei, vídeos e assim, eu elogiei muito as movimentações, a gestora. Isso é um bom fundo, realmente é um fundo bem consistente e um pouco mais seguro do que vários outros. Ele é um perfil ali do low ao high risk, ele ali está no middle risk indo para o low, como se fosse ali, sei lá, 25% se eu poderia chutar em termos de um risco comparativo, pelo menos na minha opinião. Só que quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente está buscando aquele algo diferente ou aquela posição estratégica, a gente está buscando algo concreto dentro de um fundo imobiliário, por exemplo, dentro de todo o nosso da nossa carteira. E eu não encontrei muito aqui, e eu espero que quem investe em HGCR11 e vê esse vídeo aqui não se sinta ofendido. Realmente eu vou fazer algumas críticas aqui, não leve isso como recomendação de venda também, ou de compra, qualquer coisa. Você realmente precisa se inspirar e ver as informações e levar em consideração as comparações que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer números bem diferentes. Bora pro vídeo. Indo direto ao ponto, então. Primeiro, o portfólio da HGCR11. Ele investe ali em CDI e IPCA quase igual. Nesse momento está 51,7% em CDI, mais 2,8% de taxa, e 47% em IPCA, mais 7,3% de taxa ali para quem vai pagar. São 40 CRIs no portfólio e um bom número ali de um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de reais. Ou seja, é um fundo grande, obviamente, passou mais de 11 anos no mercado aí, ele pelo menos cresceu. Como eu falei, ele é um perfil ali middle para low risk, porque quando você olha 51% de CDI, aí você não tem um retorno tão atrativo, provavelmente. Isso se prova quando a gente vê o gráfico de dividendos, que eu vou colocar aqui na tela, dos últimos 12 meses. São 6,68% de dividend yield nos últimos 12 meses, o que resulta aí bem abaixo de vários dos seus pares, já vou mostrar. Como eu falei, 51% de CDI mostra um pouco disso, e aí em fundos de papel você tem que aceitar isso. Muita gente busca fundo de papel para tentar rentabilizar um pouco mais, já que eles não têm uma valorização da cota tão expressivo quanto outros tipos de fundos logísticos, fundos de shopping, enfim, que realmente são mais indexados ali aos seus imóveis, são totalmente indexados aos seus imóveis, e aí tende a ter uma valorização também. Então assim, para mim, isso não faz tanto sentido investir nessa posição para minha carteira. Obviamente, quando você investe em vários fundos de papel, talvez faça sentido você pegar um pouco ali, um dividendo um pouco menor, com um risco um pouquinho menor. Já vou falar de risco aqui também. Mas vou trazer um comparativo aqui de dividend yield com vários outros fundos imobiliários de papel. Você pode ver que o HGCR11 não está tão bem colocado. Obviamente, de novo, tem vários tipos de risco aqui. E esse risco, uma das formas que você pode calcular é através de uma métrica chamada LTV, que é Loan to Value. Já explico o momento que ele é. Eu abri os últimos 3 relatórios dos últimos 3 anos de maio. Então eu abri maio de 2019, maio de 2020, maio de 2021 e aí eu consigo comparar esse LTV. O LTV nada mais é do que a garantia que um CRI tem em relação ao seu empréstimo. Ou seja, essa métrica é muito bom para você visualizar ali e ver a garantia em relação a todo o empréstimo. Assim, por isso, o loan, em inglês, empréstimo, e o to value em relação ao valor. Essa métrica vai geralmente ali de 0 a 100 e abaixo de 50% é um perfil um pouco menos arriscado, e eu vou colocar um gráfico aqui na tela mostrando a evolução de todo esse LTV, que eles falam muito bem em todos os relatórios deles, e é realmente um bônus
aí, eu acho muito bom os relatórios do HGCR11, poderia ter uma coisa ou outra, mas esse LTV nem todo mundo mostra transparente. Vou fazer um vídeo completo de LTV provavelmente nas próximas semanas aqui no canal, vou começar uma série nova falando de indicadores, métricas, falando um pouquinho mais avançado, não é objeto desse vídeo, mas é algo bem interessante a gente analisar. E a média ponderada desse último relatório, desse LTV, está em 55% mais ou menos, ou seja, está um pouquinho acima dos 50%, que é o que já está bem tranquilo. Então, realmente é outro indicador que mostra um pouco da segurança aqui do HGCR11. Como ele tem muito tempo de mercado, ele está sendo negociado nesse momento que eu estou gravando esse vídeo exatamente em linha com o seu valor patrimonial por cota, tá ali 1,00 certinho, de novo no momento que eu estou gravando. E aí eu trago aqui a taxa por indexador, também a evolução dos últimos 3 anos para vocês verem em termos de risco. Por exemplo, hoje a gente sabe que o IGPM está lá nas alturas, batendo uns 40% nos últimos 12 meses acumulados, ou seja, é um risco de inadimplência gigantesco, por isso que tem o tal do maior risco, maior retorno em fundos como HCTR11, que está entregando bastante, Habitat, HABT, Iridium também. Então tem vários fundos que tá entregando bastante, mas tem um risco alto de inadimplência. E aí com o IGPM nas alturas, eles pararam ali de investir ao longo do tempo. É muito legal a gente ver isso. Em 2019 eles tinham 14,6% em IGPM mais 8%. E aí em 2020 aí você pode ver que eles tiveram 2,6% em IGPM e agora basicamente eles não têm IGPM em seu portfólio de 40 CRIs, mais um indicador de segurança. Então bati nessa tecla várias vezes nesse vídeo aqui para mostrar para vocês o que a gente pode esperar do fundo. Um fundo que não falou exatamente qual vai ser a destinação dos recursos dessa emissão, eles só falaram que eles têm alguns ativos alvos. Eu gosto quando você tem aquela tabelinha, ativo alvo 1, 2, 3, 4, falando do valor do CRI e tal. Eles não foram transparentes nesse nível, eu não sei se eles têm também, talvez não foi falta de transparência, talvez eles não tenham. Eu acho que eles devem ter para uma emissão dessa de 30%, quase 30% de fator de preferência. Então assim, mesmo não tendo, a gente sabe mais ou menos como eles vão agir, e aí a gente pode realmente analisar essa emissão de uma forma melhor, por isso que eu passei por isso tudo. E para finalizar, a gente fala todos os números da emissão, a gente tem um perfil aqui no HGCR11 um pouco diferente. Ele investe muito em CRIs de shopping centers. Como assim? Tem os CRIs, cada um tem um tipo, né? Tem o seu setor, a empresa ali que vai pagar, e a maioria desses fundos de papel que eu coloquei aqui, naquela lista de dividend yield, tem muito residencial, tem muito multipropriedade, tem muito loteamento, tem vários perfis e um pouquinho ali de corporativo e um pouquinho também de shopping, mas é bem pouquinho. E aqui tem muito shopping. Só alguns CRIs aqui que eu vou colocar na tela. Goiabeira Shopping Center, Aliança Shopping Centers ali, que é o devedor no Bangu Shopping. A gente tem o Joinville Shopping, com até uma alienação de 85% do Garten Shopping lá. A gente tem Iguatemi Fortaleza, então tem vários shoppings ali no portfólio do fundo. Como shoppings geralmente tem um risco de crédito muito forte, talvez a pior fase da história do shopping é a pandemia que a gente passou no ano passado. Eu acho que é o worst case scenario, né? Realmente é muito complicado quando fecha tudo. Eles têm um ótimo risco de crédito, então mais um fator de segurança. Ou seja, tem várias coisas aqui que eu tô falando bem, mas de novo, andem em linha, andem em média. Se você busca dividendo, não é exatamente o que vai te entregar mais alto, mas se você busca um fundo de papel com shoppings, com risco de crédito um pouquinho bem mais estruturado, com muito tempo de mercado, você sabe o que esperar desse fundo. Então bora falar da emissão. O valor da emissão ficou em R$ 107,70, sempre eu divido esse valor em 2. O valor que vai para o fundo, tá? R$ 104,67, e o valor da taxa, R$ 3,03 nesse caso aqui. Você divide um pelo outro para você descobrir a taxa em porcentagem, 2,89%. Esqueci de uma coisa importante falar, essa é uma oferta pública, uma oferta 400, ou seja, é uma oferta com um pouquinho mais de tempo para elaborar, precisa de um prospecto, é mais burocrático, não é só para oferta, não é só restrito para a base, ou seja, se você estiver de fora, você pode participar através de um investimento mínimo, já falo os valores aqui. Então, assim, é uma estrutura um pouco diferente, eu gosto mais de ofertas restritas, mas nenhum problema ter um outro público. E
Quando a gente analisa os públicos, geralmente eles têm todos esses custos da oferta um pouquinho maior e 2,89% está bem tranquilo. Mas por que a gente precisa analisar isso? Primeiro, para lutar que no futuro isso abaixe cada vez mais, porque literalmente sai do nosso bolso. E aí, como sai do nosso bolso, não vai para o nosso fundo, não vai valorizar isso, literalmente vai ser uma taxa, vai ser um custo, eu gosto de comparar isso com os dividendos. E aí, botando um pouquinho de novo aquele gráfico de dividendos, já mostrando em relação à taxa que a gente paga, deu ali entre 4 e 5 meses. Os últimos 5 meses deu R$ 3,39. É como se nos últimos 5 meses que a gente recebesse os dividendos, caso você invista, você vai ter que pagar o valor dessa emissão com esses dividendos. Realmente é pesado, né? Mesmo com uma taxa que não está tão alta comparado com outros. Como eu falei também, fator de preferência 0,2916, 29,16%. Isso serve para você saber as cotas que você tem direito, caso você queira participar. Então, você multiplica, por exemplo, 0,2916 vezes sua quantidade de cotas, aqui um exemplo, 25, e você tem 7,29. Você despreza o que tem depois da vírgula e você descobre aí 7 novas cotas. Além disso, captação mínima, R$30 milhões, deve passar para a oferta realmente passar e acontecer. Se a oferta, se você não consegue captar a oferta mínima, a oferta é cancelada, mas isso não deve acontecer aqui, principalmente com a Red, que é uma ótima gestora com muito tempo de mercado, e captação máxima contando lote adicional, que eu falei no início do vídeo, R$453 milhões. Falando agora do cronograma, lembrando que a gente sempre disponibiliza uma colinha gratuita sem pedir qualquer coisa em troca. A gente não pede informação sua, a gente não pede e-mail, telefone, a gente não pede nada. Então você pode baixar essa colinha em formato de imagem clicando na descrição desse vídeo. A data base, que é aquela data que você precisa dormir com as cotas para você garantir seus direitos de subscrição, é dia 18 de junho. Uma semana depois começa o período de preferência, que você precisa ir para a sua corretora, declarar que você quer exercer seus direitos, que vai do dia 25 de junho até dia 7 de julho, ou seja, um pouquinho mais de tempo ali do que geralmente acontece, por exemplo, em ofertas restritas. E aí a gente tem essa preferência, começa dia 25, já o período de negociação começa também no mesmo dia ali, dia 25 de junho, e geralmente termina 2 dias antes do final da preferência ali, que é o tempo que você pode subscrever suas cotas. Então a negociação termina dia 5 de julho e a liquidação é dia 12 de julho ali da preferência. O período público já é depois de toda a negociação, vai do dia 13 de julho, ou seja, provavelmente tudo que sobrou ali vai para público e termina no dia 20 de julho, uma semana ali de oferta pública, liquidação 26 de julho. Caso você queira participar da oferta pública, o investimento mínimo é de 50 cotas, o que dá ali R$ 5.385. Então chegamos à pergunta final, a pergunta mais importante que eu geralmente tento buscar aqui é se vale ou não a pena entrar nesse tipo de emissão. Então, como eu falei, é um fundo que ele não entrega tanto, ele é um fundo mediano, é um fundo que não tem tantas emissões em seus 11 anos de história, é um fundo que está fazendo uma emissão 400, eu prefiro uma oferta restrita, uma oferta 476. Então, tem algumas críticas que eu faço em relação ao fundo, não porque, de novo, é um fundo ruim, mas porque tem vários outros que tem aquele diferencial e tem aquele algo a mais, aquela gestão que me faz querer muito investir naquele fundo de papel. De qualquer jeito, é um fundo que é muito bem em relação à sua consistência, em relação à sua estratégia. Então, para quem gosta desse tipo de segurança, faz todo sentido investir e ter uma estratégia ali em sua carteira. É o que eu sempre falo. Tem uma estratégia, tem uma carteira que você visualize, cada ativo você responda para você mesmo. Por que eu invisto nesse fundo aqui? Eu tento buscar por que eu iria investir em HGCR11, eu não consigo chegar numa resposta a não ser uma segurança um pouquinho maior, que eu também tenho outras com outros diferenciais. Se você consegue me responder isso, até convido você a botar nos comentários o que você vê no HGCR muito bom. Realmente eu sei que tem muita gente que gosta, e aí sim faz todo sentido para você, e aí você faz a sua alocação dentro do seu risco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta esse vídeo se você viu qualquer valor e siga a gente no Instagram, @ohenriquedutra. Um grande abraço.